aqui é a Dai, do canal Doces Sonhos, e hoje eu venho fazer um vídeo pra vocês um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Como eu tinha prometido, começaria a fazer resenhas através de vídeo. Essa aqui vai ser a primeira, então vamos ver o que vocês vão achar, se vai sair legal, se não vai sair legal. Eu vou tentar não dar spoiler do livro, tá? Vou tentar não contar final, não contar muito o que acontece, como eu faço no Insta. As minhas resenhas do Insta, elas são bem diferentes, porque eu não conto, assim, exatamente o que acontece, não conto o final, não dou nenhuma informação, assim, que eu acho que vocês vão perder o interesse pelo livro, ou que vocês vão ler e falar, poxa, Dai já tinha contado aquilo e perdeu a graça. Então, eu tenho muito cuidado com isso, porque a minha ideia de resenhas é fazer com que vocês sintam vontade de ler o livro que eu li, certo? Eu gostei, então eu indico e a minha intenção é que vocês leiam esse livro, tenham interesse de ler esse livro. Então eu não vou contar, assim, vou tentar não contar nada que afete muito a história em si, para que vocês não percam a curiosidade de ler ou algo do tipo. Hoje, para começar, claro que será com Nicholas Sparks. Eu tenho um vídeo aqui no canal, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz quando eu comecei a ter a intenção de gravar, que foi sobre O Dia de uma Paixão, que é o meu livro preferido do Nicholas, meu livro preferido da vida, filme também. Como eu já falei dele, eu não vou falar dele de novo, né? Eu gostaria de fazer resenha dele sempre, mas como eu já fiz, então agora eu vou fazer uma outra resenha de um outro livro do Nicholas que eu gosto demais, que fez bastante sucesso, que eu acredito que muita gente deve ter lido, que é O Querido John. Querido John é um livro maravilhoso do Nicholas. Ele é um livro diferente, tá? É romance, mas é diferente dos romances que o Nicholas costuma escrever. Tanto que eu tenho algumas pessoas que não gostam da escrita do Nicholas, não gostam muito dos livros dele, o que eu acho muito estranho, porque eu sou apaixonada. Mas eu respeito a opinião de cada um, e tem gente que não gosta muito do Nicholas. E as pessoas que tinham um certo preconceito com o livro do Nicholas, lendo o Querido John, gostaram. Porque ele tem uma temática, assim, uma coisa meio diferente do que o Nicholas tem costume de escrever. Então, Querido John, a minha versão é em espanhol, tá? Então a capa é a mesma, é a capa do filme, tem a capa original, que não é esta. Esta é a capa depois que lançaram o filme, só que eu só encontrei essa em espanhol porque eu queria muito, muito ler ele em espanhol, então eu peguei essa coleção aqui de bolso da Roca Bolsillo e é a minha versão, mas não muda nada, só muda a língua mesmo e é tudo igualzinho em português, inglês, enfim. Querido John é um romance, como eu tinha falado pra vocês, entre o John e a Savannah. O John é um adolescente rebelde que sempre deu trabalho pro pai, em sentido de rebeldia. E um belo dia ele resolve que ele precisa tomar rumo na vida dele e se inscreve no exército, né? Se inscreve. Se alista no exército pra servir mesmo, pra ver se ele consegue dar um jeito na vida dele, se tornar uma pessoa mais responsável, um cara mais responsável, enfim. O John se alista, ele é chamado e ele vai servir o exército. Ele volta num período de férias que o exército faz, né, um período de recesso, e ele fica 2 semanas em casa com o pai dele. Nessas 2 semanas ele conhece a Savannah, que é uma estudante, e tá fazendo um trabalho voluntário no local onde ele mora, e eles, enfim, se conhecem numa praia, e nessas 2 semanas que ele fica de licença, eles se apaixonam perdidamente. Os livros do Nicholas costumam ser assim, paixões, assim, perdidamente em um tempo um pouco rápido, isso eu concordo, mas eu amo. Então eles se apaixonam nessas 2 semanas em que o John está aqui eu digo num lugar, tá, gente? E eles resolvem que eles querem fazer aquele amor durar e que eles querem ficar juntos pra sempre e que eles vão manter contato. A princípio, o John precisa ficar 1 ano fora da sua... Por ter se alistado, ele precisa ficar cumprindo durante 1 ano, né? Então eles decidem que durante esse 1 ano eles vão se comunicar através de pequenos telefonemas e cartas. Eles comunicam muito por cartas. Só que, para a tristeza dos dois, acontece o atentado de 11 de setembro e o John tem que continuar no exército durante um longo período. O período total do tempo em que eles ficam se comunicando por cartas e ficam se vendo em poucos períodos, porque ele acaba vindo para cá algumas vezes mais, mas dura
aproximadamente 7 anos, esse período em que eles ficam se comunicando por cartas e tentando manter esse amor com essa distância toda. E é muito difícil, né, gente? Vamos combinar que um amor sobreviver há mais de 2 anos aí, se vendo pouquíssimas vezes e se comunicando por cartas, é uma coisa muito difícil de acontecer. E o relacionamento deles, é claro, fica muito difícil de ser mantido com tudo isso. Em contrapartida ali, junto com essa história de amor do John e da Savannah, eles abordam um tema muito interessante. O Nicholas, ele tem essa capacidade de misturar o romance dele com temas polêmicos. Então, em alguns livros dele, ele aborda alguns temas polêmicos que a sociedade às vezes não foca muito, ou a gente tem mesmo esse problema muito presente, ele aborda nos livros dele, o que eu acho muito legal. E nesse livro, Querido John, ele aborda um pouquinho sobre o autismo e a síndrome de Asperger. Isso, deixa eu ver se eu escrevi certo, que eu fiz uma colinha aqui. Síndrome de Asperger, acho que é assim que pronuncia. São um pouquinho diferentes. A pessoa que tem autismo, ela tem sintomas e ela tem coisas diferentes do que quem tem a síndrome de Asperger. E o Alan, que é o... Eu não vou contar muito bem quem é o Alan, para vocês não descobrirem um pouquinho mais sobre o livro. Mas o Alan é uma criança que a Savannah tem bastante contato e que ele tem autismo. E o pai do John, ele tem a síndrome de Asperger. E o John sempre teve muitos problemas com o pai, por conta da dificuldade que ele tem de contato com as pessoas, de se relacionar com as pessoas. Ele é muito metódico, ele tem uma coleção de moedas, ele só se preocupa com aquilo. E era o único contato real que ele tinha com o pai, que era a respeito dessa coleção de moedas, porque o pai tem essa síndrome, só que nunca ninguém soube. O John não tinha nem ideia de que isso poderia existir, que o pai dele poderia ter isso. Então ele sempre teve muitos problemas com o pai, porque ele nunca entendeu o pai ter essa dificuldade de conversar, de se relacionar. Acabou ficando sozinho, sem a mãe, porque acredito que tenha sido muito difícil para ela lidar com isso. Enfim, ninguém tinha conhecimento sobre essa síndrome. E a Savannah, quando conhece o pai do John, por já trabalhar com Alan, já ter esse contato com Alan, que é autista, ela começa a fazer algumas pesquisas sobre o comportamento do pai do John e ela chega a essa conclusão de que ele deveria levar isso mais a fundo, de repente visitar um especialista, porque ela acredita que o pai dele tem essa síndrome. A princípio ele não aceita, ele até tem uma briga com a Savannah por isso, eles têm um certo ali choque de opiniões, ele não concorda, e a relação deles tem até que meio que um abalo por conta disso, mas depois ele começa a perceber, ele começa a aceitar que o pai realmente pode ter esse problema, começa um pouquinho mais a fundo, entender um pouquinho mais o pai, e a relação deles acaba melhorando muito por conta dele entender que o pai tem esse problema, e acho que até mesmo o pai não sabe que tem esse problema, né? E uma das partes que mais me emocionou no livro nem foi o romance do John com a Savannah, foi realmente a relação dele com o pai, porque essa parte é realmente muito, muito bacana, foi o que me fez chorar tanto no filme quanto no livro. O final do livro, gente, não era o que eu esperava, porque eu esperava realmente um final diferente. É legal, é bacana, é super realista, porque é muito difícil manter a relação deles, a Savannah acaba conhecendo outra pessoa. E o livro, ele demonstra várias formas de amor, como eu comentei lá no Insta, na minha resenha. São várias formas de amor, não é só um amor entre homem e uma mulher. Tem um amor entre pai e filho, tem um amor entre amigos, e tem um amor que é o amor do cuidado, de você ter necessidade de cuidar daquela pessoa. Então ele aborda várias realidades do amor. A realidade real do que é o amor, sabe? E não aquela coisa apaixonante de livros de romance e que é tudo devastador. Não, ele aborda um amor que é um amor de cuidado, um amor real. É uma realidade bem mais próxima da nossa realidade mesmo, não é tão fictício, né? Então é o que eu mais gosto no Querido John, é isso, que ele mostra diversas relações e ele acaba com esse amor real mesmo, que é o que a gente vive mesmo na nossa vida, não é fantasioso. O final realmente não foi como eu gostaria de um final diferente. Quem for assistir o filme, não considerem, porque o filme foi muito adaptado e ele é bem diferente do livro. O final do filme e o final do livro não são iguais. Então leiam o livro, aconselho a ler o livro primeiro para depois assistir o filme. Se você já assistiu, leia para você ver a diferença, mas o bacana é para quem não assistiu e não leu, lê primeiro. Lê primeiro e depois assiste. Mas é incrível, gente, eu adoro o Querido John.
Ele é um livro bem diferenciado. Quem ainda não leu, leia. Vocês vão gostar muito, tenho certeza. Vão se apaixonar por Nicholas, depois que lerem Querido John. Eu sou apaixonada por Nicholas porque eu sou apaixonada e eu gosto de todos os livros. Ainda não li todos, tem uns que eu ainda não li, mas dos que eu li, eu sou apaixonada por todos. E é isso, deu 10 minutos, eu achei que eu ia fazer uma resenha super devagarzinha, super curta, e na verdade não foi nada disso, deu 10 minutos que eu tô aqui falando sobre o Querido John, mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado aí uma vontadezinha de ler, é bem bacana, tá? Eu volto então com mais algumas resenhas pra vocês em vídeo, espero que vocês gostem, comentem, me falem o que vocês acharam, e até a próxima, muito obrigada por estarem aqui me ouvindo, e eu espero que vocês tenham gostado.